Os livros 1 e 2 de Samuel. São dois livros separados em nossas Bíblias modernas, mas essa divisão se deve simplesmente ao tamanho do pergaminho. Ele foi originalmente escrito como uma história coerente. Nesse vídeo, nós vamos abordar somente o livro 1 de Samuel. Depois que Israel foi resgatado da escravidão no Egito, eles fizeram um pacto com Deus no Monte Sinai e finalmente chegaram à Terra Prometida. E ali, Israel deveria ser fiel a Deus e obedecer aos mandamentos da aliança. Antes do livro de Samuel, os juízes mostraram como Israel falhou feio nessa tarefa. Foi um período de caos moral e mostrou a necessidade de Israel por líderes sábios e fiéis. O livro de Samuel fornece uma resposta para essa necessidade. A história do livro de Samuel se concentra em 3 personagens principais: o profeta Samuel, de onde o livro recebe o nome, depois o rei Saul e depois disso o rei Davi. E todos os 3 fizeram a transição de Israel de um grupo de tribos governado por juízes para um reino unificado governado pelo rei Davi em Jerusalém. E o livro de Samuel tem um design fascinante que tece a história desses 3 personagens juntos em 4 partes principais. Samuel, o líder principal e profeta, na primeira seção do livro, também desempenha um papel fundamental na próxima seção, que é a história de Saul. E é narrado em 2 movimentos, a ascensão de Saul ao poder e depois os seus fracassos. A segunda parte é sobre a sua queda e a sua morte trágica. E o drama da morte de Saul é correspondido pela ascensão sensacional de Davi ao poder. E a história de Davi é contada em 2 movimentos. Primeiro, ele conta o seu sucesso, seguido por seu próprio trágico fracasso na lenta autodestruição da sua família e depois do seu reino. O livro conclui com um epílogo que reflete sobre toda a história. Então, vamos ver como isso tudo se desenrola. A primeira parte é um segmento do caos vivido no livro de Juízes. E somos apresentados a uma história tocante sobre uma mulher chamada Ana, que está triste porque nunca conseguiu ter filhos. E pela graça de Deus, ela finalmente tem um filho chamado Samuel. Em alegria, ela canta um poema incrível no capítulo 2. E o poema é sobre como Deus se opõe ao orgulhoso e exalta os humildes. Sobre como, apesar das tragédias e do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos na história. E também sobre como Deus um dia erguerá um rei ungido para seu povo. Agora, o poema de Ana foi colocado aqui no início do livro para apresentar esses temas-chave que veremos ao longo da história, como na seguinte: Samuel cresce e se torna um grande profeta e líder para o povo de Israel, ao mesmo tempo em que os filisteus sobem ao poder como arqui-inimigos de Israel. E nessa batalha crucial, os israelitas se tornam arrogantes, e em vez de orarem e pedirem ajuda a Deus, eles usam a Arca da Aliança como um troféu mágico que lhes concederá automaticamente a vitória na batalha. E assim, por causa de sua presunção arrogante, Deus permite que Israel perca a batalha e a arca é roubada. Então os filisteus pegam a arca e a colocam no templo do seu deus, Dagon. E então o Deus de Israel derrota os filisteus e o deus Dagon sem um exército, enviando pragas sobre o povo. Os filisteus não querem mais a arca e obviamente a enviam de volta para Israel. E a moral dessa pequena história parece ser isso: Deus não é o troféu de Israel, e ele se opõe ao orgulho entre os filisteus, mas também entre o seu próprio povo. Assim, Israel precisa permanecer humilde e obediente se quiser experimentar a bênção da aliança de Deus, o que inicia a próxima grande sessão. Os israelitas vêm a Samuel e dizem: Ei, queremos um rei como todos os outros povos. Vai encontrar um para nós. E Samuel, que está irritado, vai consultar Deus. E Deus diz: sim, todos os seus motivos estão errados, mas se é um rei que eles querem, então dê-lhes um. E assim somos apresentados a Saul. Saul é uma figura trágica porque ele começa cheio de promessas. Ele é alto, ele é bonito, ele é um candidato perfeito para um rei. Mas ele tem falhas profundas de caráter. Ele é desonesto, ele não tem integridade. E ele parece ser incapaz de reconhecer os seus próprios erros, e essas falhas se tornam a sua queda. Ele vence algumas batalhas no começo, mas suas falhas são tão profundas que ele acaba se desqualificando ao desobedecer descaradamente às ordens de Deus. E assim, o velho Samuel confronta Saul e Israel. Ele havia avisado as pessoas que elas só se beneficiariam de um rei que fosse humilde e fiel a Deus. Caso contrário, os reis de Israel trarão a ruína. Então, ele informa a Saul que Deus erguerá um novo rei para substituí-lo. E assim começa a queda de Saul, à medida em que Deus, ao mesmo tempo, está trabalhando nos bastidores para erguer esse novo rei. É um pastorzinho insignificante, chamado Davi. Ele é o candidato menos provável para ser rei. Mas a famosa história de Davi e Golias mostra que a escolha de Deus por Davi não é baseada no status de sua família, mas simplesmente na sua confiança radical e humilde no Deus de Israel. E assim essa história incorpora todos os temas do poema de Ana.
O orgulhoso Saul e Golias são humilhados, enquanto o humilde Davi é exaltado. A partir daqui, vemos Saul perder-se lentamente na loucura, enquanto Davi sobe ao poder. Então Davi começa a trabalhar para Saul como general. E ele ganha todas as batalhas e também ganha toda a fama. Assim, Saul fica com inveja e começa a perseguir Davi, caçando-o e tentando matá-lo. Davi não fez nada de errado, portanto ele simplesmente foge e espera no deserto. E aqui vemos o verdadeiro caráter de Davi. Ele tem múltiplas oportunidades para matar Saul, mas não o mata. Ele simplesmente confia que, apesar do mal de Saul, Deus erguerá um rei para o seu povo. O que é interessante também é que muitos dos poemas de Davi que você encontra no livro dos Salmos estão ligados a esse período da sua vida. E todos expressam a mesma atitude de confiança. E assim essa seção do livro termina, com Saul chegando a uma terrível morte depois de perder uma batalha com os filisteus. 1 Samuel conta algumas das histórias mais complicadas e bem contadas que você encontrará na Bíblia. E os personagens, Saul e Davi, são retratados de maneira muito realista. E o autor os apresenta como personagens de estudos para que você possa se encontrar neles. Então, na história de Saul vemos um aviso. É crucial que reflitamos sobre as nossas próprias falhas de caráter e como elas prejudicam a nós mesmos e às outras pessoas. Com a ajuda de Deus, precisamos nos humilhar e lidar com o nosso lado obscuro para que a história de Saul não se torne a nossa. Davi, por outro lado, é apresentado como um exemplo de paciência e confiança no tempo de Deus em nossas vidas. Então ele foge para o deserto, sendo perseguido por Saul. Davi tinha todos os motivos para pensar que Deus o abandonara, mas não é isso que ele pensa. Ou seja, a história de Davi nos encoraja a confiar que, apesar do mal humano, Deus está trabalhando os seus propósitos, opondo-se aos orgulhosos e exaltando os humildes. E é disso que se trata 1 Samuel.